Tinha um homem encostado na soleira da porta que não estava convidado para aquela reunião, roupa suja de terra, chapéu na mão. O mesmo peão que Clara havia contratado por desespero 3 meses atrás, o homem que dormia no paiol, que nunca havia dado o sobrenome, que chegou numa segunda de manhã pedindo serviço. Do outro lado da mesa, 3 homens de terno, o gerente do banco falando há 15 minutos, números e cláusulas e prazos que Clara contestou da melhor forma que conseguiu. Não havia sido o suficiente. Ela sentia o chão escorregando embaixo de todos os argumentos que havia ensaiado por 3 noites sem dormir. Foi então que o peão da soleira da porta abriu a boca. Uma frase. Técnica, precisa, baixa. O gerente parou no meio da palavra. Olhou para aquele homem de botas enlameadas como se estivesse recalculando algo urgente. Com quem eu estou falando? O homem entrou na sala, colocou o chapéu sobre a mesa, disse o nome completo. Um dos assessores abriu o notebook com a rapidez de quem reconheceu algo que não esperava reconhecer num lugar como esse. Clara ficou imóvel, olhando para o rosto que havia visto todo dia por 3 meses. O rosto do peão que chegou numa segunda de manhã pedindo serviço, que dormia no paiol, que não fazia pergunta que não precisava fazer. Fica até o final, porque essa história não termina do jeito que você está esperando. E se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal, a gente posta toda semana. Clara Benedetti tinha 42 anos e havia herdado do marido, junto com a fazenda, uma dívida de R$340 mil que ele havia escondido por 5 anos com a competência silenciosa de quem esconde coisas dentro de casa. Marcos havia morrido em fevereiro, de um infarto que chegou numa noite de sábado sem aviso, com a rapidez que às vezes os infartos têm, que não deixa tempo para despedida nem para explicação. Clara havia ficado viúva numa noite e havia descoberto a dívida numa semana. A fazenda havia sido dada como garantia num contrato firmado antes do casamento, quando ainda estava registrada no nome da empresa que Marcos herdara do pai, o que tornava a operação formalmente válida e tornava o problema dela agora inteiramente seu. Não havia chorado muito pelo dinheiro. Havia chorado pelo Marcos, pelo homem que havia amado por 20 anos, pelo pai dos filhos que estavam em São Paulo e que haviam vindo para o enterro e voltado para as vidas deles com o luto que cada um carregava do seu jeito. Havia chorado por noites em que precisava chorar e havia parado quando precisava parar porque a fazenda não esperava o luto de ninguém. Em 8 meses havia vendido gado, cortado custo, cortado mais custo, dormido pouco, acordado cedo, feito o que precisava ser feito com a determinação de mulher que não aceita pena, nem da própria dor, nem de mais ninguém. Os peões antigos haviam ido embora quando o salário atrasou 2 vezes seguidas. Havia ficado o seu Benedito, capataz de 65 anos que estava na fazenda há 20 e que havia ficado não por salário, mas por lealdade, que é um motivo mais forte do que salário, mas que nenhuma conta paga. Mesmo assim, havia trabalho demais para 2 pares de mãos. Foi por isso que na segunda-feira de agosto, quando um homem apareceu na porteira pedindo serviço, Clara o contratou. Não por escolha, por desespero, que às vezes é o mesmo que escolha, mas que a pessoa prefere não chamar pelo nome certo. O homem disse que se chamava Hélio, só Hélio. Clara não havia pedido mais. Não era prática comum no interior perguntar sobrenome de peão que vem pedir serviço. Você olha para as mãos, você olha para as botas, você olha para o jeito que fica parado enquanto fala com você, se é do tipo que aguenta trabalho ou do tipo que finge que aguenta. As mãos de Hélio eram calejadas do tipo real, não o calejado de quem trabalhou há muito tempo e parou, mas o calejado que estava sendo feito agora, continuamente. As botas eram gastas de uso, não de exposição. O jeito que ficava parado enquanto falava com ela era o jeito de quem tem paciência de verdade. Não a paciência de quem está esperando passar, mas a de quem não tem pressa porque entende que as coisas têm o tempo delas. Onde trabalhou antes? Ela havia perguntado. Em vários lugares. Tem referência? Não aqui perto. Ela havia ficado olhando para ele por um segundo. 48 anos, mais ou menos. Cabelo grisalho nas têmporas, mandíbula firme, olhos castanhos que olhavam para ela sem desvio, mas também sem arrogância, com a atenção direta de quem está acostumado a avaliar situação antes de agir.
O salário está atrasado, ela disse. Você sabe disso se perguntar no bairro. Sei. E mesmo assim quero o serviço. Quero. Clara havia olhado para a fazenda atrás dela. O gado no pasto, a cerca que precisava de reparo na divisa norte, o paiol que estava com o telhado cedendo num lado. Havia olhado de volta para o homem. Começa amanhã. Você dorme no paiol enquanto não tem outra acomodação. Tudo bem. Havia sido simples assim. O primeiro sinal de que Hélio não era o que parecia veio na segunda semana. Seu Benedito estava examinando um potro que havia ficado quieto demais. Animais que ficam quietos demais quando são novos são sempre preocupação, porque quietude em bicho jovem é sinal de que algo está errado. O capataz havia chamado o veterinário para o dia seguinte. Hélio passou pela baia, parou, ficou olhando para o potro por alguns segundos. Infecção no casco, ele disse. Lado esquerdo de trás. Precisa de limpeza e antibiótico hoje. Seu Benedito olhou para ele. Como você sabe disso? Pelo jeito que ele distribui o peso? O veterinário chegou no dia seguinte e confirmou. Infecção precoce, tratamento simples porque havia sido pego cedo. Se tivesse esperado mais 2 dias, o potro teria desenvolvido complicação séria. Clara ouviu o relato do seu Benedito sem comentar, mas começou a prestar mais atenção. O sistema de irrigação que o técnico havia orçado em R$ 8.000 para consertar ficou pronto em 3 dias com peças que Hélio havia pedido por catálogo e que custaram menos de 1.000. Ele havia explicado o problema para Clara com uma terminologia que ela conhecia parcialmente. Havia algo no vocabulário técnico dele que era preciso demais para ser autodidata puro. Mas quando ela havia tentado aprofundar a pergunta, ele havia desviado com aquela habilidade específica de quem está acostumado a controlar o quanto conta sobre si mesmo. O pasto de rotação foi o que convenceu o seu Benedito de vez. Hélio havia proposto uma reorganização da divisão das áreas, uma lógica de pastejo que o capataz nunca havia visto implementada, mas que reconhecia quando Hélio explicou como correta, como a coisa certa a fazer, como algo que demandava conhecimento de zootecnia que não vinha de beira de estrada. Patroa, seu Benedito havia dito para Clara numa tarde quando os dois estavam sozinhos perto do curral. Esse homem não é o que parece. Eu sei. Mas está fazendo bem para essa terra. Eu sei isso também. Deixa ele. Clara havia ficado olhando para o pasto por um momento. Por enquanto, ela disse. Os detalhes foram se acumulando como peças que não encaixavam na imagem que ela havia presumido. O celular era discreto, sem capinha, sem marca visível, mas de vez em quando ela pegava o reflexo da tela quando ele estava digitando e a tela era boa demais para o que o resto da aparência sugeria. Ele atendia ligações longe, sempre longe, com o cuidado de quem não quer ser ouvido, não o cuidado de quem está escondendo algo vergonhoso, mas o cuidado de quem está administrando mundos paralelos. O caderno era o detalhe mais claro para quem soubesse ler. Era um caderno comum, de capa preta, que ele carregava no bolso traseiro quando estava no escritório improvisado que havia montado num canto do paiol. Clara havia visto algumas páginas por acaso, não por intrusão, ele havia deixado aberto numa tarde e ela havia passado. A letra era pequena, regular, de quem aprendeu a escrever num lugar que exigia letra boa. As anotações eram técnicas, números, projeções, termos que ela reconhecia como linguagem de gestão agrícola, em nível que não era de peão de fazenda. Havia o nome das doenças animais que ele citava sem hesitar, com o nome científico antes do nome popular, com a naturalidade de quem não está recordando, mas sabendo. Havia a forma que ele olhava para a terra quando caminhava pela fazenda. Não o olhar de quem está trabalhando, mas o olhar de quem está avaliando. O olhar de quem já olhou para a terra assim muitas vezes e que tem dentro de si um banco de comparação que o faz enxergar coisas que outros não enxergam. Clara havia tentado descobrir de outras formas. Havia pedido para o filho mais velho, que morava em São Paulo, que pesquisasse o nome na internet. Hélio era nome comum, sem sobrenome, sem referência, sem como afunilar. Havia perguntado diretamente uma vez, numa tarde em que os dois estavam na varanda depois do trabalho e o silêncio estava no ponto certo para a pergunta direta.
Você estudou. Ele ficou em silêncio por um segundo. Estudei. Onde? Outro silêncio. Faz tempo. Ela havia olhado para ele. Ele havia olhado para o horizonte do pasto. O pôr do sol estava acontecendo com aquela indiferença bonita que o sol tem de nascer e de se pôr independente do que as pessoas estão passando embaixo. Tem família? Ela havia perguntado. Ele ficou em silêncio mais longo dessa vez. Depois, tive. Duas palavras que tinham o peso de frase muito maior. Clara havia entendido que havia algo ali que não era para ser perguntado ainda, não porque fosse segredo no sentido de mentira, mas porque era dor no sentido de que algumas coisas precisam do tempo certo para ser ditas. Havia deixado passar. O banco marcou reunião presencial na fazenda para uma quarta-feira de outubro. Clara havia recebido a notificação com aquela sensação específica de quando o que você estava evitando para de esperar e vem. R$340 mil em atraso. Risco de execução da garantia, que era a própria fazenda, que o Marcos havia colocado como garantia antes do casamento, quando ainda estava no nome da empresa da família, e que Clara havia descoberto junto com o resto dos papéis que revelavam 5 anos de gestão financeira que o marido havia conduzido longe dos olhos dela. Havia passado 3 noites estudando o contrato. Havia ligado para um advogado primo de um amigo que havia dado meia hora de consultoria pelo telefone e que havia dito que a situação era difícil, mas que havia argumentos. Havia anotado os argumentos num bloco, havia ensaiado as respostas para as objeções que ela imaginava que vinham. Havia chamado 2 vizinhos fazendeiros, o Geraldo e o Paulo, para estarem presentes, não porque pudessem ajudar financeiramente, mas porque a presença de testemunha às vezes muda a temperatura de uma negociação. Na véspera, às 10 da noite, ela estava na varanda com os papéis espalhados na mesa e uma xícara de café que havia esfriado porque ela havia esquecido de beber. Hélio havia aparecido na entrada da varanda sem fazer barulho. Tinha esse jeito de se mover que era quase sem som, não por dissimulação, mas por hábito de quem passou a vida em espaço onde fazer barulho desnecessário é descuido. Posso ajudar? Clara havia olhado para ele com o olhar de quem está cansada demais para filtrar completamente o que pensa. Você entende de banco? Ele havia sentado na cadeira do outro lado da mesa, havia olhado para os papéis, não os havia pedido. Havia apenas olhado para os que estavam visíveis. Ficou em silêncio por alguns minutos. Clara havia ficado observando o rosto dele enquanto lia. Havia algo no jeito que os olhos percorriam o documento que era diferente do jeito que a maioria das pessoas lê contrato. Era o jeito de quem procura coisa específica e sabe onde ela costuma estar. Esse contrato tem uma cláusula de renegociação que eles não te mostraram, ele disse. Página 16, parágrafo 4. Você tem direito a 18 meses de carência mediante comprovação de evento extraordinário que afetou a capacidade de pagamento. Clara ficou parada. Morte do titular do contrato configura, ele continuou. Você tem certidão de óbito, tem os 8 meses desde o falecimento, tem o histórico de pagamentos anteriores que eram regulares. A argumentação é sólida. Como você sabe isso? Ele fechou o caderno que havia aberto para anotar algo. Já vi contrato assim antes. Clara ficou olhando para ele por um longo tempo. Ele não desviou o olhar. A encontrou de frente com aquela atenção direta que não diz tudo, mas que também não esconde que há mais. Quem você é? Ela perguntou. Diferente das outras vezes, não a pergunta sobre onde havia trabalhado ou se havia estudado, a pergunta real. Ele ficou em silêncio por um momento. Alguém que sabe ler contrato, ele disse. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada com os papéis e com a pergunta que havia feito e com a resposta que não havia chegado inteira e com a consciência de que amanhã era o dia da reunião e que havia algo maior do que ela entendia acontecendo na própria fazenda. A reunião começou às 9 da manhã. O gerente regional se chamava Fonseca, um homem de 50 anos, terno cinza, aquela postura específica de quem está acostumado a reuniões em que tem mais poder do que a pessoa do outro lado da mesa. Havia trazido 2 assessores jovens com notebooks e pastas. Havia cumprimentado Clara com cordialidade profissional do tipo que não compromete. O Geraldo e o Paulo estavam na varanda, sentados nas cadeiras de fora,
acompanhando pela janela aberta. Era testemunha e era apoio moral e era também, Clara sabia, a curiosidade natural de vizinhos sobre o que ia acontecer com a fazenda ao lado. Hélio não estava convidado. Estava trabalhando, havia saído antes das 8 com o seu Benedito para fechar cerca na divisa norte, o trabalho normal de uma manhã normal. Fonseca abriu a reunião com os números. Clara conhecia os números de cor, havia passado 3 noites com eles. O problema era que Fonseca os apresentava numa ordem e com uma ênfase que tornavam a situação parecer mais fechada do que ela havia calculado que estava. Era uma habilidade, Clara reconhecia. A habilidade de enquadrar os fatos de uma forma que conduzia à conclusão antes que você tivesse chance de chegar à sua própria. Ela havia apresentado os argumentos que havia preparado. O advogado pelo telefone havia dito que eram bons. Na prática, contra Fonseca, que conhecia cada rebatida de cor, foram parcialmente desmontados com a eficiência de quem faz isso todo dia e que sabe que o outro lado faz isso pela primeira vez. Havia uma cláusula que ela havia tentado invocar e que Fonseca havia apresentado interpretação diferente da que o advogado havia sugerido, e a interpretação de Fonseca tinha base técnica que Clara não conseguia rebater porque não tinha o vocabulário jurídico para acompanhar o argumento no nível em que ele estava sendo feito. Ela sentia a reunião escorregando, não de forma dramática, de forma quieta e técnica, que é a maneira mais difícil de segurar, porque não há onde colocar a mão. Foi quando ouviu a voz na soleira da porta. Baixa, uma frase. Em linguagem de contrato, com o número da cláusula e o parágrafo exato. Fonseca parou, virou para a soleira. Hélio estava encostado na entrada com a roupa de trabalho, as botas que ainda tinham terra da manhã, o chapéu na mão. Havia chegado sem que ninguém percebesse, ou havia chegado a tempo suficiente para ouvir o que precisava ouvir antes de falar. Com quem eu estou falando? Fonseca perguntou. O tom havia mudado, não completamente, mas o suficiente para quem estava prestando atenção. Havia uma cautela nova. Havia também algo que não era ainda reconhecimento, mas que se aproximava. A sensação de que o vocabulário daquele homem e a roupa de trabalho que ele vestia pertenciam a 2 mundos que não deveriam estar na mesma sala. Hélio entrou na sala. Os 2 assessores levantaram levemente da cadeira com o reflexo de quem está esperando instrução sobre o que fazer com aquela presença. Hélio colocou o chapéu sobre a mesa com o gesto de quem colocou o chapéu em muitas mesas ao longo da vida. Eliodoro Aragão Mendes. Fonseca ficou imóvel por um segundo, aquele segundo de quem ouviu um nome que está em algum lugar da memória profissional, mas que o contexto tornou impossível de acessar imediatamente. O assessor da esquerda abriu o notebook. Os dedos no teclado foram rápidos, o tipo de velocidade de quem estava pesquisando, não digitando. A expressão que apareceu no rosto dele quando a tela respondeu foi a expressão de quem encontrou o que não esperava encontrar. Ele virou o notebook discretamente para o colega. O colega leu. A expressão do colega fez o mesmo caminho. Fonseca viu as expressões e viu, um segundo depois, o que a tela mostrava, porque o assessor havia girado o notebook na direção errada. O rosto de Fonseca fez o percurso completo. A dúvida, o reconhecimento e depois aquela reorganização rápida e discreta de quem está calibrando postura, sem que ninguém perceba que está calibrando. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. A história ainda não terminou. E o que vem a seguir é o que muda tudo. O senhor é... Fonseca começou. Sou peão desta fazenda, Hélio disse. Simples, direto. Há 3 meses. E esse contrato tem uma cláusula de renegociação que o senhor não apresentou à dona Clara porque a interpretação que favorece o banco não menciona ela. Mas a cláusula existe, está na página 16, e a situação da proprietária se enquadra nos critérios com margem. O silêncio que se seguiu tinha textura de sala que estava sendo reorganizada. Fonseca ficou olhando para Hélio por um longo momento. Não era mais o olhar de gerente para intruso, era o olhar de profissional para profissional, o reconhecimento involuntário de quem entendeu que o terreno havia mudado sob os pés. Posso ver a documentação da propriedade? Hélio disse. Para Fonseca, não para Clara, com a naturalidade de quem está acostumado a pedir documentação. Clara foi até a pasta.
Tirou a certidão de óbito, o histórico de pagamentos, os documentos que havia preparado. Colocou na mesa entre os dois homens. Hélio os examinou por alguns minutos. Fonseca ficou olhando para a mesa, para os assessores, para a janela. 20 minutos depois, a reunião havia terminado, com um protocolo de renegociação aberto, 18 meses de carência, exatamente o que a cláusula previa. Fonseca havia saído com aquela postura de homem que fez o que precisava ser feito numa situação que havia se tornado diferente do que havia planejado, sem que ninguém precisasse de palavra alta ou de gesto dramático para que a mudança acontecesse. Os assessores haviam saído atrás, o que fechou discretamente o notebook enquanto passava pela porta. O Geraldo e o Paulo na varanda estavam em silêncio, com o tipo de silêncio de quem assistiu algo que vai contar para muita gente, mas que ainda está processando o que exatamente aconteceu. Ficaram os três na sala, Clara, Hélio e o chapéu sobre a mesa. Seu Benedito havia entrado pela porta dos fundos sem fazer barulho, como entrava sempre, e estava parado perto da parede com a expressão de quem entendeu antes dos outros e que estava esperando que os outros chegassem lá. Clara olhou para Hélio, Eliodoro Aragão Mendes. Ela havia digitado o nome no celular enquanto os assessores ainda estavam saindo. O que havia aparecido era o que ela imaginava que ia aparecer, não pelo tamanho, mas pelo tipo. Dono de um dos maiores grupos de agronegócio do país, 16 fazendas em 5 estados, participações em empresas de insumo e logística rural. Uma das 10 maiores operações de pecuária do Brasil. E por 3 meses havia dormido no paiol dela e consertado cerca e identificado infecção em potro. Por quê? Ela começou. Parou, reformulou. Como você chegou aqui? Hélio ficou em silêncio por um momento. Depois pegou o chapéu da mesa, passou as mãos na aba com aquele gesto de quem está organizando o que vai dizer. Eu tinha um filho, ele disse. Felipe, 23 anos, estava aprendendo a tocar a fazenda da família. 2 anos atrás, um acidente de quadriciclo. À margem do rio, à noite, não tinha ninguém por perto. Quando encontramos, já era tarde. Clara ficou imóvel. Depois disso, ele continuou com aquela voz de quem está relatando fato e que escolhe relatar como fato, porque é a única forma de conseguir relatar. Eu sentei com os sócios e assinei uma procuração com poderes plenos por 12 meses. Eles sabiam o que havia acontecido. Ninguém me pediu explicação. Saí de tudo, deixei o endereço, simplesmente fui andando até não ter mais onde ir e onde eu estava, não importar para ninguém que me conhecia. Atendia quando precisava atender, mas de longe e o menos possível. E chegou aqui. Cheguei aqui. O sol da manhã estava entrando pela janela lateral e estava pegando na poeira que havia ficado no ar depois da movimentação das pessoas. Aquelas partículas visíveis que existem sempre, mas que a gente só vê quando a luz chega do ângulo certo. Por que ficou? Clara perguntou. Depois da primeira semana você já sabia como estava a situação. Podia ir? Hélio ficou olhando para o chapéu nas mãos por um momento. Porque aqui ninguém me olhava como dono de nada. Clara ficou em silêncio. Me olhavam como alguém que sabia trabalhar. Ele continuou. O seu Benedito me pedia opinião sobre o pasto porque eu entendia de pasto. Você me deixava consertar o que precisava ser consertado porque eu sabia consertar? Faz tempo que eu não era isso. Faz tempo que as pessoas ao redor de mim me viam pelo tamanho do que eu tinha, não pelo tamanho do que eu sabia fazer. Silêncio. Depois que perdi o Felipe, ele disse, eu precisava lembrar que havia algo que eu sabia fazer que era real, que não dependia de conta no banco nem de nome em razão social, que era meu de verdade, no sentido que não some quando o resto vai embora. Clara ficou olhando para aquele homem que havia dormido no paiol dela por 3 meses, que havia consertado o sistema de irrigação e salvo o potro e reorganizado o pasto, e que naquela manhã havia ficado na soleira da porta e esperado o momento certo para falar uma frase que havia mudado o resultado de uma reunião que ela havia quase perdido. E agora? Ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Não sei, ele disse. E havia honestidade nessa resposta que era rara. A honestidade de quem não está gerenciando a impressão que está causando
que está simplesmente dizendo o que é verdade naquele momento? Seu Benedito da parede disse sem olhar para nenhum dos dois: tem cerca para fechar na divisa sul, se alguém tiver disposição? Hélio olhou para o velho capataz, depois para Clara. Clara pegou as pastas da mesa e começou a guardá-las com a organização de quem está encerrando um capítulo e passando para o próximo. Almoço ao meio-dia, ela disse. Hélio colocou o chapéu, foi para a porta, parou com a mão na soleira. Tenho um contador que conhece bem renegociação de dívida rural, ele disse sem se virar. Com a carência aberta e o histórico de pagamentos limpo, há caminhos para reduzir o principal ao longo dos 18 meses. Posso ligar para ele hoje se você quiser. Clara ficou parada por um segundo. Pode ligar, ela disse. Ao meio-dia, ele disse, e foi para a divisa sul. Aquela noite, na varanda, Clara ficou olhando para o pasto escuro por um longo tempo. Havia luz acesa no paiol. Não a luz fraca de sempre. Havia trocado a lâmpada na semana anterior porque Hélio havia mencionado que a anterior estava piscando. Um detalhe pequeno. O tipo de detalhe que as pessoas que cuidam de lugar cuidam. Ela pensou no Marcos, no homem que havia amado por 20 anos e que havia escondido o problema por 5 porque havia achado que conseguiria resolver antes que ela precisasse saber, ou porque havia achado que ela não aguentaria saber, ou porque havia alguma razão que ela ainda tentava entender e que talvez nunca entendesse completamente, porque ele havia ido antes de poder explicar. Ela não guardava a raiva do Marcos. Havia guardado por uns 3 meses depois de descobrir a dívida, uma raiva honesta, com fundamento, que havia precisado existir antes de poder se transformar em outra coisa. Tinha se transformado em compreensão que não era perdão fácil, mas que era real. O Marcos era um homem que havia amado a família e que havia errado na forma como havia tentado protegê-la, e esses dois fatos podiam existir ao mesmo tempo sem que um cancelasse o outro. Ela havia aprendido isso com a fazenda. A terra ensina que as coisas crescem com o que tem, que o erro de uma estação não cancela o que a estação seguinte pode produzir, que paciência não é passividade, é a condição para que o que precisa acontecer aconteça no tempo certo. Havia aprendido com o seu Benedito, que havia ficado quando todos foram embora, não porque não tivesse alternativa, mas porque havia escolhido, que é diferente e que faz diferença. Havia aprendido com Hélio que às vezes o que a gente precisa não é de alguém que resolva o problema, mas de alguém que saiba o que fazer quando estiver no mesmo lado do problema que a gente. A luz do paiol estava acesa. Clara foi fazer o café da manhã seguinte antes de dormir. Era hábito que havia desenvolvido nos meses difíceis, preparar o que podia à noite para que a manhã começasse com uma coisa a menos para decidir. Enquanto separava o café na flanela, olhou pela janela para o pasto que estava ficando bom. O pasto de rotação que Hélio havia reorganizado estava respondendo. Havia áreas que estavam mais altas, mais densas, que na próxima estação estariam no ponto certo para o gado que ela ia recomprar quando a carência do banco desse fôlego. A fazenda ia sobreviver. Ela ia sobreviver. Não era pouca coisa, era tudo. Existe um tipo de ajuda que não se anuncia, que aparece na porteira numa segunda de manhã com botas gastas e mãos calejadas e que não pede mais do que a chance de fazer o que sabe fazer. Existe um tipo de força que não depende de nome nem de conta no banco, que existe no saber real, no fazer com as próprias mãos, no estar presente quando o momento pede presença. E existe um tipo de perda que muda tudo, que tira o chão de debaixo de qualquer certeza e que deixa a pessoa procurando o caminho de volta, não para o que tinha, mas para quem era antes do que tinha se tornar o que era. Clara sobreviveu à fazenda e à dívida e ao luto porque não parou. Porque acordou cedo, dormiu pouco, fez o que precisava ser feito mesmo quando não sabia se ia adiantar. Hélio apareceu porque precisava lembrar que havia algo nele que era real independente de tudo o mais. Que quando o nome e o dinheiro e o tamanho ficam de lado, o que sobra é o que você realmente é. E o que ele era, no fundo, era alguém que sabia cuidar de terra e de gado e de coisas que crescem. Às vezes as pessoas certas chegam quando precisam chegar. Não antes, não depois. Às vezes a porteira que parece estar se fechando é a mesma que vai deixar entrar o que precisava entrar.
Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não faz parte do canal, se inscreve. É grátis e a gente posta toda semana histórias como essa. Agora conta pra gente nos comentários. Você já foi ajudado de um jeito que não esperava por alguém que você não sabia que precisava? A gente lê todos. Às vezes essas histórias precisam ser contadas. Até a próxima.